Vamos começar mais uma aula da EBD. Graça e paz. Deus abençoe o seu domingo, né? Nessa aula que nós vamos começar agora, voltando e continuando, né, a nossa lição em Tiago, com a lição, com a revista, né, Tiago Fé em Ação, com a lição Caminhando na Provação e na Tentação. Hoje nós vamos ver o que é tentação e o que é provação. As duas podem ocorrer juntos? Sim. O que é cada uma? E o que cada uma traz de origem, de aprendizado para a nossa vida? Ser tentado é pecado? Ser provado é pecado? Nós vamos responder isso hoje. Queria convidar você a vir estudar comigo. Saber quais são os prêmios que nós recebemos por sermos provados, testados e aprovados. Quais são os prêmios que nós recebemos por sermos tentados. Se caímos na tentação, o que acontece? Também queremos estudar isso hoje com os irmãos, né? Seja muito bem-vindo. Vamos então para a nossa aula. Então, vamos lá. Queria primeiro convidá-los a abrir as suas Bíblias em Tiago, para que nós possamos ler o texto, né? Tiago 1, do verso 12 até o 14. Diz assim a palavra do Senhor: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, o qual o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e ele mesmo a ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Tiago nos traz ensinamentos bem práticos sobre a fé e de uso diário na nossa vida. Eu gosto muito do livro de Tiago, né? Se você tiver a oportunidade, leia. É bem curtinho. 5, 6 capítulos que nós temos aqui, e medite na palavra, ela é muito importante. Hoje vamos falar sobre caminhar na provação e caminhar na tentação. O que é provação e o que é tentação? Tentação, ela tem origem no mal, no diabo, na nossa carne, no mundo. Ela está firmada em cima desses 3 pilares que dão origem para a nossa vida. Que dão origem na tentação na nossa vida, no diabo, na carne e no mundo, com o objetivo de nos levar a pecar, que é nos separar de Deus, nos afastar da presença de Deus. Isso é uma tentação. E o que é uma provação? Ela tem origem em Deus, com o intuito de nos fazer caminhar mais próximos, sermos disciplinados, sermos corrigidos pelo Senhor, a fim de nos colocar num caminho mais próximo de Deus, fazer a nossa fé fortalecer, nos fazer caminhar, a fim de testar a nossa fé. A aprovação tem a finalidade de testar a nossa fé. Você é crente? É crente mesmo? Se vier uma dorzinha de barriga e Deus não curar a dorzinha de barriga a hora que você pedir, você continua sendo crente? Se vier um problema muito grande que você não tenha como fugir dele, tenha que enfrentar ele, tenha que sofrer aflição, mal, dores, você vai continuar sendo crente? Aí é uma diferença. A provação para a tentação tem a diferença na origem e na finalidade. Então nós vamos estudar aqui hoje. O termo hebraico para provar, que está aqui no texto, né? Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Ele tem o sentido de provar o homem. E nós temos aqui Abraão, que foi provado. Foi provado quando teve que levar seu filho Isaque e oferecer a Deus. Nós temos também a ideia de trazer para a vida do ser humano, do homem, na presença de Deus, uma situação de
intimidade mais próxima a Deus, de saber como andar com Deus. Nós temos o exemplo de Jó, que vamos falar aqui na frente daqui a pouco. Quando ele foi testado, né, foi provado, mas também Jó é um caso excepcional em que ele foi tentado. Porque a origem dele, dos sofrimentos de Jó, se originaram no diabo, no mal que queria fazer ele, mas com a permissão de Deus. Então Deus permitiu que ele fosse provado, mas por tentações que o diabo colocou na sua vida, e ele não negou a Deus. E no final, ele diz isso: eu conheci a Deus de andar com ele, agora eu conheço. Eu conheci a Deus de ouvir falar, agora eu conheço de andar com ele. Porque é na provação, na tentação, é que nós sabemos quem realmente é crente e quem não é. Quem realmente serve a Deus e quem não serve. E Hebreus, 12, do 4 ao 3, fala que a palavra de Deus tem um propósito divino para a nossa disciplina, que é nos testar e saber se nós vamos manter firme a nossa fé na presença de Deus ante toda e qualquer provação. Jesus disse certa vez: no mundo tereis aflições, mas não temas, porque eu venci o mundo. E é por causa de Jesus que nós também podemos vencer. Aflições nós vamos ter? Vamos. Isso são provações na nossa vida. E algumas são tentações. Eu preciso ter um espírito de discernimento para saber se a prova que eu estou passando é uma prova e está vindo de Deus, ou se é uma tentação que está vindo do diabo sobre a minha vida para me fazer desanimar da minha fé. E qual que é a diferença, então, entre provação e tentação? Vamos falar sobre uma sequência da tentação na nossa vida? A sequência da tentação é o seguinte: ela vem primeiro no seu pensamento. Jesus, no Sermão do Monte, diz que se você imaginar, não adulterarás, se você imaginar a mulher do próximo, se você imaginar fazer mal ao próximo, não matarás. Se você imaginar matar o próximo, fazer mal a ele. Então, no pensamento, começa a tentação. Depois disso, ela passa para a imaginação. Você começa a criar jeitos, caminhos, condições daquilo ali se tornar uma realidade. Você começa a imaginar: como é que eu faço? Que roupa que eu vou? Que horas que eu vou? Que hora que a pessoa está lá? Que hora que eu consigo achar ela? Que situação que eu posso fazer para resolver aquilo ali? E geralmente a tentação, ela não tem um caráter mau. Ela não tem uma dificuldade, ela não tem um problema. Ela não é ruim, aparentemente. Vamos colocar aqui um termo de tentação na área do adultério. Adultério é ruim? Um homem se deitar com a mulher é ruim? Imaginar que você tem os prazeres da carne é ruim? Não. A tentação não traz peso, dor, sofrimento inicialmente para você. Então você imagina só coisas boas. E aí você depois deixa nessa sequência o desejo tomar conta de você. Porque você imaginou uma vez, aí daqui a pouco você imagina 2, 3, aí vem o desejo crescendo, crescendo, crescendo. E esse desejo tem origem no diabo, na carne e no mundo. Então o mundo diz que, por exemplo, numa área financeira, ter muito dinheiro é bom. E então você começa a ser tentado na área de ganhar muito dinheiro. Aí você pode ser desonesto, você pode roubar, você pode se corromper, você pode maltratar alguém e mentir para que você ganhe mais dinheiro. E aí o desejo, começa a tomar conta de você. E a partir desse desejo que você vê e começa a desejar aquilo, desejar aquilo, desejar aquilo, se você deixar, aquilo se torna uma decisão na sua vida. A partir do momento que se torna uma decisão, aí você vai fazer todo o possível para ter aquilo realizado. E isso é um outro passo. A próxima sequência é agir, é realizar o feito. Realizar aquilo que você imaginou, aquilo que você desejou, aquilo que você estava pensando. São palavras parecidas, né? Mas é um caminho. E essa ação de você fazer isso é pecado. Quando você consuma o pecado, como diz a palavra ali, após de consumado, dá luz ao pecado. Quando você age, quando você efetua aquilo ali, então você pecou. E a última sequência seria a morte. O que é a morte para o homem? Que não seja a morte física. É uma separação de Deus. Você está afastado de Deus.
porque Deus não pode conviver com o pecado. Ele é santo, puro. E o pecado faz separação, diz-nos a palavra, entre o homem e Deus. Então, quando você peca, você se separa de Deus, você se afasta de Deus. Eu não sei se isso é fácil de você entender, mas quando nós temos o Espírito Santo e temos uma orientação, uma direção, e quando a gente está cheio do Espírito, não sei se você consegue sentir que às vezes está cheio do Espírito, e você peca, parece que aquilo esvazia, parece que aquilo perde esse sentido, parece que você enxerga Deus longe. Já sentiu assim alguma vez? Que você tenha pecado, você procura Deus, e aí agora, e o que eu vou fazer? E a gente fica perdido. Talvez é um sentimento desse jeito, de você estar afastado de Deus. Você pecou, você morreu para Deus. Você está longe de Deus. E isso é percebível pelo Espírito Santo. E nós devemos ter o discernimento para perceber isso. Qual que é a sequência, então, da provação? Que às vezes passa pelas mesmas situações. Você tem um pensamento, você imagina, você tem um desejo, você toma uma decisão, você age, e se agir e for algo que for fora da vontade de Deus, é pecado. Dentro da vontade de Deus, às vezes pode ser uma provação. A sequência da provação é as aflições que vêm na nossa vida. Quais são as aflições? Aí nós temos várias áreas. Aflições na área material. Eu preciso pagar alguma coisa. E eu preciso comprar alguma coisa. Eu preciso de dinheiro para resolver um problema de saúde, para resolver um problema da minha casa que incomoda, que tem dificuldade lá dentro. E aí aquilo ali é uma aflição na sua vida. E aí o que a gente deve fazer? Orar ao Senhor, pedir a Deus, ter fé em Jesus de que Ele pode mudar o quadro das nossas situações na área financeira. Na área de saúde, uma aflição, a pessoa vem uma doença, você tem um remédio que precisa comprar, um tratamento que tem que fazer, um exame que tem que fazer, e aquilo aflige o seu coração, e aquilo traz dificuldades, aquilo você não consegue dar uma solução, não consegue resolver o problema. Eu vejo pessoas que às vezes, por exemplo, na nossa situação aqui da cidade, né, o nosso hospital é carente, então não tem recursos, nós precisamos ser removidos para um hospital de maior porte, onde tem recurso. Então isso é tudo uma aflição que passa na vida. A gente já viveu isso. Vários irmãos da igreja se acidentaram e aí vem para o hospital nosso aqui, que é pequeno, uma cidade pequena, tem pouco recurso, a gente entende isso, não estamos falando nada contra, mas precisa ser levado para um centro ortopédico, por exemplo, quando quebrou uma perna, se feriu uma parte de um osso, de um braço quebrado. Aqui não tem recurso para isso, tem que levar num hospital que faça isso. E aquela aflição de transferência, de levar, de ir, de acompanhar, de quem vai fazer, de que cirurgia que vai fazer, de quando. Todas essas coisas, né, são as aflições da nossa vida. Aflições, às vezes, no relacionamento pessoal com alguém. Os jovens têm muito dessas aflições de definirem a sua vida. Então, essas são as aflições que nós sofremos na nossa vida. Quando nós temos os filhos, né, aflições com os filhos que precisam ser guardados, que horas que eles vão chegar em casa, quando eles são novos, quando vão para o colégio, primeiro dia de aula, é uma aflição para a mãe deixar o filho lá. Cuidou dele 5, 6, 7 anos, né? Não sei que idade agora que se começa no jardim da infância. Acho que nem tem mais jardim da infância, né? Muda para outra coisa, outro nome lá. Mas você tem que deixar. Ou você vai trabalhar e tem que deixar o filho em casa. Então você tem aquela aflição ali. Qual é a sequência? Essas aflições que vêm sobre a nossa vida. A sequência é a seguinte: é nós termos fé em Jesus. Acreditar que Deus está no controle de todas as coisas. Orar, entregar nas mãos do Senhor. Fé em Jesus. A outra sequência, perseverar. Vai tudo dar certo sempre? Não. Você vai sentir dores, sofrimento. Uma hora ou outra vai ter uma dificuldade que você queria que fosse de um jeito e vai ser de outro, que você vai sofrer. Vai acontecer na sua vida isso. Aí exige que a gente tenha perseverança. E se nós perseverarmos nessa fé em Jesus, continuarmos acreditando, mudando o quadro às vezes. Por exemplo, você deixou alguém tomando conta do seu filho, ficou com aflição, chegou em casa, a pessoa não tomou conta direito, ele se machucou. Você tira aquela pessoa e fala, olha, não dá para você trabalhar comigo, eu vou colocar uma outra pessoa. Isso é o normal da nossa vida. E aquilo ali vai se transformando em situações, mas isso é perseverar.
Você vai deixar outra pessoa? Não, agora essa pessoa eu não preciso orar. Não precisa. Eu fiz uma determinada situação e aquilo me trouxe um prejuízo financeiro muito grande. Eu vou mudar a situação, mas a aflição de que aquilo vai ser resolvido, às vezes vai se manter. E eu vou de novo, novamente, criar uma situação para que aquilo seja melhor da próxima vez. Preciso perseverar, orar, ter fé em Jesus, que a situação vai melhorar. Isso são provações na nossa vida, para disciplina e correção da nossa fé, diante de Deus. Jó, no exemplo dele, vamos usar mais um pouquinho a parte de Jó aqui. Ele era um homem íntegro e reto diante de Deus. Ele precisava sofrer? Não, não precisava. Mas o que ele declara lá no final, em Jó 42, eu conhecia Deus de ouvir. Mas o que ele fazia? Se a gente lembrar do princípio da história de Jó. Os filhos deles davam banquetes nas suas casas, ele tinha 10, 12, 15 filhos, entre homens e mulheres. A Bíblia não relata que ele tinha filhas e não diz quantos são, quantas filhas, né? Só se contava os homens. E os filhos faziam festas, banquetes. Então reuniam toda a família, todos os outros irmãos iam para aquela ali. Quando terminava, caso algum deles houvesse pecado, Jó fazia um culto de arrependimento, de apresentar a Deus, de pedir perdão a Deus pelos filhos. Jó fazia isso pelos filhos. Jó já era considerado íntegro e reto perante Deus. E ele sofreu as aflições. Perdeu os filhos, né? Perdeu os bens materiais, perdeu a sua saúde. As 3 áreas que a gente luta com maiores aflições na nossa vida. Área financeira, área familiar e área de saúde. É o que nós lutamos. São onde nós temos as aflições. Ele perdeu tudo isso. A sequência da história ainda é interessante porque o diabo vai na presença de Deus e Deus fala de Jó e ele fala, ele te serve, né? Ele te serve, ele é teu servo. Porque deu tudo para ele, cercou ele com uma sebe, deu tudo. Ele está dentro de um lugar assim perfeito para poder te adorar. Aí Deus vai e toca nele para você ver quem ele é. Deus conhecia o caráter de Jó. E aí ele permite tocar só numa área. E não tocou na saúde de Jó, que era pessoal, era ele mesmo, era a sua vida. Aí o diabo volta à presença de Deus e Deus fala com ele, olha como ele é fiel. Tinha perdido a família e tinha perdido os bens materiais. Aí fala, mas você deu saúde para ele? Então com saúde, né, a gente imagina assim, com saúde a gente resolve todos os problemas. Deus permite que o diabo toque na sua saúde. Então ele perde a saúde. Então ele não tinha mais esperança nenhuma. De nada. Não tinha família, não tinha bens para se preocupar com nada, e agora ele não tinha saúde. E aí ele continua perseverando e provando a sua fé em Deus, acreditando em Deus, no que Deus havia falado com ele, e ele passa então, no final, a última parte da sequência da provação, a vitória. Qual a vitória que nós esperamos no Senhor? Aqui o texto de Tiago fala no versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida. Qual que é a coroa que nós vamos receber? A coroa da vida eterna. Aqui a lição traz para a gente o prêmio por perseverarmos na provação. E ele relata aqui 5 coroas, 5 prêmios que nós vamos receber por perseverar, por mantermos a nossa fé no Senhor Jesus. 5 áreas da nossa vida, né, em que a gente, por pertencemos ao Senhor, vamos receber. A primeira é relatada aqui, coroa da vida, né? Tiago 1, versículo 12. Também iremos receber a coroa incorruptível como prêmio do combate espiritual. 1 Coríntios 9, do 24 ao 27. Abri em cima, certinho. 1 Coríntios 9, versículo 24. Diz assim, não sabeis vós, os que correm no estádio, todos na verdade correm mas só um leva o prêmio? Correi de tal maneira que alcanceis. Isso o atleta, né? Todo atleta em tudo se domina, aqueles para alcançar a coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim como também corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Uma coroa incorruptível é uma coroa que não pode ser corrompida, que é a nossa vida.
uma coroa a respeito do nosso combate espiritual, da luta espiritual que nós temos. E é a vida eterna. Ela não pode ser corrompida, ela não pode ser nem diminuída nem aumentada. Então é o que nós vamos receber, conseguindo vencer a nossa corrida espiritual, a nossa caminhada cristã. Eu vou ter muitas lutas, muitos desafios, muitas aflições? Vou. E se eu vencer essa corrida, eu vou receber uma coroa que é incorruptível. E ela está posta, prometida, e não pode ser alterada. A outra é a coroa da glória, como prêmio para os serviços para os obreiros fiéis, para quem trabalha na obra. 1 Pedro 5, verso 4. Vamos ler do princípio? 1 Pedro 5, verso 1. Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo. Olha, Cristo foi provado com os sofrimentos. E ainda coparticipante da glória que há a ser revelada. Eu ainda vou participar juntamente com ele quando a glória for revelada. Pastoreai o rebanho de Deus que é entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer. Nem por sorte na ganância, mas de boa vontade. Nem como dominadores dos que foram confiados, antes tornando-vos modelo do rebanho. Ora, logo que o Supremo Pastor se manifestar, recebereis a imarcessível coroa da glória. Vamos receber uma coroa da glória como obreiro, como serviço, sendo fiel ao Senhor. Como que deve ser o nosso procedimento? Espontaneamente, não por constrangimento. De boa vontade, não por causa de ganância. Sendo rebanho, modelo do rebanho, não como dominadores das pessoas, mas sendo modelo, aquele que serve. Nós vamos receber uma coroa de glória. Coroa da vida é a de Tiago, nós falamos a coroa da justiça, como prêmio da salvação. Se nos mantermos justos na presença do Senhor, fazendo o que Ele quer, vamos receber a salvação. Se cremos no que Jesus fez, essa é a coroa da justiça. Vai ser imputado sobre a nossa vida a justiça. Somos justificados, porque nós cremos que nós temos fé. Para que os que amam a volta de Jesus, né? Quando Jesus voltar, nós vamos receber a nossa coroa de justiça. A coroa que está prometida para a gente, porque nós cremos até o final e perseveramos até o final. E a última aqui é a coroa da alegria, como prêmio para os ganhadores de alma. Quando há uma alegria muito grande naqueles que conseguem ser o meio pelo qual as pessoas se salvam. Quando você é um instrumento de Deus, nas mãos de Deus, para salvar outras pessoas. Pode ser com o seu procedimento, com a tua palavra, com a sua atitude, pode ser pregando, pode ser falando a respeito de Jesus. Nós devemos proclamar as boas novas, o Evangelho, as boas novas da salvação. E isso, vamos receber uma coroa da alegria, como prêmio para aqueles que ganham as almas para Jesus Cristo. Então essas são as coroas que nós recebemos, são os prêmios que nós recebemos por perseverar diante da provação. No momento de dor e sofrimento, quando nós perseveramos, nós podemos receber esses prêmios aqui. Você acha que servir aos outros como obreiro é fácil? Não é. Manter a nossa fé diante das lutas e das coisas que são sofrimentos e são, assim, aparentemente, quando nós olhamos coisas ruins que nos acontecem, é fácil manter isso? Não é, então vamos receber uma coroa. Manter a nossa vida e a nossa fé focada de que Jesus um dia vai voltar para nos buscar. Vamos receber a coroa da vida. É fácil? Não. Diante das lutas e coisas que nós passamos, né, situações, é difícil isso, mas é uma provação. É para testar a nossa fé. E se perseverarmos até o fim, nós vamos receber a coroa da vida. Pois bem, um outro ponto que eu gostaria de destacar, que está na segunda parte aqui do versículo, né? O versículo 13, por exemplo, nos fala de outro foco a respeito do pecado. Ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo a ninguém tenta. Então, a origem do mal, a origem das coisas que são desagradáveis para a gente, de uma forma que é tentação para as nossas vidas, vindo como tentação, não vem de Deus. Porque Deus não pode ser tentado e ninguém tenta com o mal. Então aqui mostra pra gente que o diabo é o autor das tentações. É quem traz os desejos da nossa carne, do mundo, e que nos apresenta
essas oportunidades. Um exemplo claro disso foi Jesus, num período em que ele conseguiu terminar um período da sua vida. Quando ele ia começar a pregar, ele passou por uma prova, por uma provação. Foi levado ao deserto para ser provado. Não para ser tentado, para ser provado. Depois que ele passou por toda a provação, aí ele foi tentado pelo diabo. As 3 tentações nas 3 áreas. Transformar pedra em pão, que as pessoas o servissem e que as pessoas o adorassem quando ele pulasse do cenáculo, do pináculo do templo, lá embaixo. Dá ordem aos teus anjos que vão te suster aqui. Então essas áreas que Jesus foi tentado são as áreas que nós somos tentados e que nós precisamos e sabemos que seremos tentados também. Aí, na outra parte desse versículo, fala sobre a força destruidora da cobiça. A nossa cobiça nos destrói. Em que área? Qual a área mais que eu considero que é a pior para todos nós em sermos tentados? É na adolescência. Por quê? Esse é o meu pensamento pessoal e se você concorda com ele. Nós somos tentados pela cobiça. O que é a cobiça? O que é a tentação? É um pensamento, uma imaginação e um desejo. Quando é que nós temos liberdade dos nossos desejos? Quando é que nós controlamos o nosso dinheiro, controlamos a nossa vida e damos rumo a ela? Ou decidimos o que vamos fazer? Quando nos tornamos em maioridade. Quando nós estamos dando os nossos próprios passos com as nossas próprias pernas, sozinho. E na época da adolescência, quando você está se emancipando dos seus pais, da sua família, às vezes tendo um emprego para poder ter renda para que você gaste o seu dinheiro do jeito que você quiser, esse é o pior período em que você mais é tentado pela cobiça. Porque você tem desejos, você começou aí tem uma namorada, aí começou a trabalhar, tem um dinheiro, quer comprar um carro, aí você pensa em estabelecer uma família, quer ter uma casa. Esse período é crítico. É crítico, por exemplo, quando você vai para a faculdade, porque ali você tem todas as liberdades sendo oferecidas a você, o mundo. E ali a cobiça, aquele desejo que está no nosso coração, ele começa a ser colocado à prova na nossa vida. E é um perigo, eu vejo como um perigo muito grande a faculdade. Mas ela tem um lado que é muito ruim, que são as tentações, mas ela tem um lado bom, que é a aprovação. Você está sendo colocado num ambiente em que vai ser provada a sua fé. Se você é realmente um cristão, você vai se manter firme na presença de Deus. Se você é mais ou menos, você vai ser tentado e vai agir de acordo com o que é a tentação. Afasta, pensou, imaginou, teve desejo? Não posso ir por esse caminho, vou seguir o caminho que eu fui ensinado, o caminho da justiça, o caminho do bom caráter, da honestidade, o caminho dos pensamentos puros. Né? Vou ser tentado? Vou, mas eu posso tomar esses 2 caminhos. Agora, a força destruidora da cobiça, ela tem um exemplo aqui que mostra como ela pode ser prejudicial a nós. Ela traz um exemplo bíblico para nós. O exemplo de Davi e com Batseba. Lembra de Davi, que era rei, Batseba, que estava tomando banho abaixo da casa de Davi? Então, aqui alguns pontos a gente considerar. Um processo natural da cobiça até ela virar pecado na nossa vida. Com o exemplo de Davi. Qual foi a primeira coisa que nós podemos falar aqui? Isso foi a ociosidade. Era primavera, entre abril e maio, e Davi não era para estar em casa. O texto diz, no tempo em que os reis costumavam sair para a guerra. Havia um tempo que os reis saíam para guerrear, para conquistar, para conhecer outras terras. E saiu o exército. E o rei ia junto. Mas Davi não foi. Ficou sozinho, não. Ficou ali sem ter o que fazer. Ele era um homem de guerra. Aí a ociosidade, o primeiro processo da cobiça. Aquele pensamento, né? Mente vazia, oficina do diabo. Quando você tem a mente vazia, você começa a imaginar, a pensar, e aí você pode pensar o que você quiser. Coisas boas, mas também vem as coisas ruins. Então ali Davi na ociosidade, ficou ali sem ter o que fazer. E ele então foi passear, dar uma volta pelo seu terraço. Segundo, a concupiscência, segundo processo, concupiscência dos olhos. Uma tarde, passeando no terraço da casa real, Davi viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito formosa. E aí entra a concupiscência dos olhos, o pecado que vem através dos olhos, do que você vê.
a cobiça que vem através dos olhos que você vê. Os nossos olhos enxergam e são a janela do que nós desejamos, do que nós queremos. Quando a gente olha, e aí, poxa, que coisa bonita, que coisa legal, pô, aquilo lá é muito bonito, eu gostei, pô, a pessoa tem aquela situação, tem aquela casa, ele tem aquele carro, ele tem a vida desse jeito, você olha e você imagina, e aí começa a cobiça através dos olhos. E Davi viu uma mulher que era muito formosa. Um homem, quando vê uma mulher bonita, aquilo o atrai, o seduz. E não só mulher, qualquer outra área que você tenha dificuldade. Às vezes na área de poder, por exemplo, alguém que é um líder e que tem um império, um grupo econômico e uma situação melhor que a sua, e a pessoa tem isso, tem aquilo, administra de tal coisa, você olha, você fica cobiçando ser igual aquilo. Ou a pessoa tem uma condição financeira muito boa e você olha todos os patrimônios que ela tem, pô, aquela pessoa tem isso, eu vou ter também. E aí começa essa cobiça, a concupiscência dos olhos. Terceiro processo, a concepção da cobiça, ao passo que Davi dá. E eis o próximo passo. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá luz ao pecado. Tiago 1,15, como nós falamos aqui. E Davi então envia mensageiros e manda, traz a mulher aqui. Davi traz ela, mas ele já passou do processo. Ele pensou, quando ele viu, ele imaginou o que ele podia fazer e ele deseja a mulher. No processo, na sequência da tentação que nós falamos. E aí ele toma uma decisão. Traz a mulher aqui. Como ele era o rei, ele podia fazer isso. E ele traz ela e ele se deita com ela, diz o texto, né? 2 Samuel 11:4. Se deitou com ela. Qual a consequência disso? Ela ficar grávida. Quando o homem tem relacionamento íntimo com a mulher, o risco dela ficar grávida é muito grande. Então ele se deita com Batseba. O que é a decisão que ele tomou de agir. E ele então peca naquele momento ali, porque ela era uma mulher casada, ele sabia disso. Com certeza ele perguntou quem era e sabia quem era. Se não perguntou, ele podia ter perguntado que ele era o rei. E tanto os seus serviçais quanto a Batseba. E do mesmo jeito dizer para ele que ela era casada. Esse erro de Davi, ele poderia ter sido evitado em qualquer um desses sequência da tentação. Quando ele pensou, poderia. Quando ele imaginou, ele poderia ter parado. Quando ele desejou, ele poderia ter parado. Quando ele tomou a decisão, mas não finalizou ela, ele mandou chamar a mulher. E ela veio à sua presença. Ele poderia ter, naquele momento, parado. Mas não, ele se deitou com ela. Então ele desejou, ele fez todos os passos. Quando ele toma a atitude de se deitar com ela, então ele gera pecado e o pecado gera morte. Gerou a morte dele espiritual, um afastamento de Deus, da presença de Deus. E ele entende que aquilo é errado, porque quando Natan chega para ele, conta um caso semelhante, dizendo para ele que uma pessoa havia tomado, uma pessoa que já tinha, um rico, havia tomado, uma pessoa rica que já tinha todas as coisas, havia tomado de um pobre que não tinha nada, um patrimônio. Davi levanta, irado, quem fez isso deve morrer. Aí Natan olha para ele e fala assim, Davi, foi você que fez isso. Você tem todas as mulheres que você quiser, já tinha as suas concubinas. Aí olhou a mulher do próximo lá, de Urias, e mandou trazer ela aqui. Urias só tem aquela. Um pobre, você tem tudo. Então ele sabia que aquilo era errado. E isso trouxe para a sua vida essa dificuldade. Qual o resultado? O pecado, uma vez consumado, gera a morte. Ao contrário, versículo, vamos ler aqui na Bíblia. Ao contrário, cada um é tentado pela própria cobiça. A própria cobiça de Davi o fez tentar. Quando esta o atrai e seduz, os nossos olhos olham as coisas belas, bonitas e são atraídos por ela. Então a cobiça, depois de haver concebido, eu deixei a cobiça a agir no meu coração, eu quero, eu desejo aquilo ali, ela dá a luz ao pecado. Quando você consuma, você dá a luz ao pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte, faz a separação de Deus. O que nós podemos entender aqui para tomar uma atitude numa área de tentação? Orar, pedir a Deus, ter discernimento das coisas que nos acontecem. As tentações, geralmente, são coisas boas e agradáveis que nos acontecem. Elas não são ruins. Vêm pelo desejo que eu tenho de ter, de possuir,
bens, riqueza, coisas que me atraem, coisas que são bonitas. Poxa, eu vejo assim, talvez não seja um exemplo muito bom. Muitas pessoas gostam disso. Por exemplo, um passarinho canta muito bem, né? Agora, há pouco estava o guacho cantando aqui, estava com barulho, provavelmente vocês ouviram. Porque eu estou na minha casa aqui, aberto, né? E os pássaros cantam em volta aí. A pessoa ter um pássaro numa gaiola, não é um pouco de cobiça de ter só para ele o pássaro? Quando o pássaro poderia ficar solto, cantando para todas as pessoas? Não é um pouco? Pensando desse jeito? Eu tenho a cobiça, eu quero alguém que cante belamente para mim. O pássaro canta. E aí bota lá na gaiola e ele só canta para mim. Então é essa situação de coisas que querem agradar apenas a mim. É um desejo desenfreado de ter as coisas, de possuir, em vez de, como Jesus fez, né, dar, abrir, estender, poder compartilhar com todas as pessoas. E isso aqui é o que ele fala a respeito da tentação na nossa vida. Bom, a provação também pode vir a ser uma tentação, como nós vimos na vida de Jó. Ele foi provado, mas ele foi tentado porque era o diabo que trazia sobre a vida dele. Mas muitas vezes a provação na nossa vida, né, ela vem em forma de sofrimento, de dor, de dificuldade. Ou às vezes ela vem em forma de que a gente compara como sendo uma tentação. É uma prova. Eu estou sendo tentado olhando para uma mulher, eu estou sendo tentado olhando para o patrimônio de alguém, eu estou sendo tentado tendo a oportunidade de ser desonesto, de agir com a mentira e poder levar uma vantagem financeira sobre aquilo. Eu estou sendo tentado, mas aquilo é uma provação para a minha vida. Eu tenho que resistir, como Jesus resistiria, e poder passar por cima dela. Tendo fé em Jesus, perseverar, que vamos ter a vitória. Estamos aqui concluindo a nossa aula. Queria deixar um versículo, Romanos 8, versículo 28. Diante da provação e diante da tentação, Romanos 8, 28 funciona muito bem. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Se você tem um propósito, Deus tem um propósito na sua vida de salvar você. Você vai vir a provação, vai vir a tentação, mas você sabe que tudo isso que ocorre porque Deus me ama. Se vem uma tentação, eu vou resistir. Se vem uma provação, eu vou passar a perseverar para caminhar com o Senhor. E aí eu vou vencer no final, receber a vitória, receber as coroas que estão propostas para a gente na palavra. Então, aqui encerrando então a nossa aula, quero agradecer aí pela audiência, por você estar assistindo as nossas aulas. Deus tenha abençoado a sua vida, abençoe o dia de hoje e abençoe sempre. Bem, em nome de Jesus.